Hoje eu vou explicar para vocês como fazer esse modelinho de blusa raglan. Eu fiz essa numeração menor, que serve até 1 ano de idade, e essa que eu fiz em vídeo, que eu acredito que sirva para 2 anos, um pouco mais, um pouco menos. É uma blusinha raglan toda fechada, apenas com uma abertura aqui para facilitar para vestir na criança. E é essa blusinha, esse tamanho que eu vou ensinar para vocês no vídeo. Esta blusa eu fiz com a lã família, que tem o Tex 375. Já essa aqui, a menor, eu fiz com a lã mais bebê, usado 2 fios juntos, que deu essa textura. Para fazer a blusa, vou colocar 58 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 58 pontos na agulha, vou fazer barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meio, um tricô, um meio, e vou fazendo assim até o final da carreira. Depois que eu terminei a primeira carreira em barra 1 por 1, volto na segunda carreira, novamente eu faço barra 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, e vou fazendo assim até o final da carreira. E vou repetir essa barra até completar 10 carreiras em ponto barra 1 por 1. Depois que eu fiz as 10 carreiras em ponto barra 1 por 1, eu vou começar a fazer carreiras meia no direito, tricô no avesso. Então, essa aqui é a carreira do direito, eu vou fazer ela toda em meia. Terminando a carreira em meia no direito, volto aqui para fazer o avesso, que vai ser toda em tricô. Só que o primeiro pontinho para a borda eu vou fazer em meia, bem justinho. E sigo a carreira toda em tricô até o final. Chegando no final da carreira do avesso em tricô, faço o último pontinho também em meia, para a borda. Aí volto no direito do trabalho e faço a carreira toda em meia, sem fazer o pontinho de borda. O pontinho de borda vai ser só no avesso, em tricô, que o primeiro e o último vão ser em meia.
e vou fazendo dessa forma, meia no direito, tricô no avesso com pontinho de borda, até completar 40 carreiras nesse ponto meia no direito, tricô no avesso. Aí eu conto desde o início do trabalho 20 centímetros, mais ou menos 20, 21 centímetros. Completei 20 centímetros de trabalho. Esse comprimento pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende do gosto de cada um. Aí eu vou começar o raglan. E para começar o raglan, eu vou eliminar 2 pontinhos de cada lado primeiro. Então, eu pego 2 pontos juntos, devolvo 1, 2 juntos, eliminei 2 pontinhos e sigo a carreira em meia até o final. Então, recapitulando, eliminei 2 pontinhos no início, aqui no direito do trabalho, fiz toda a carreira em meia até o final, aí eu volto aqui no avesso e também elimino 2 pontinhos. Pego 2 pontos juntos, devolvo 1, 2 juntos e sigo a carreira até o fim em tricô. Eliminados os 2 pontinhos de cada lado, vou começar a fazer o raglan. Então, eu faço 2 tricô, aqui no direito do trabalho, onde é em meia. Um mate simples eu tiro um sem fazer em meia, faço o próximo ponto em meia, e passo esse de trás que eu tirei sem fazer, por cima desse que eu acabei de fazer. E sigo a carreira até o final. Chegando no final da carreira, faltando 4 pontos para terminar, eu pego 2 pontos juntos em meia. Aqui não é mate simples, 2 pontos juntos em meia e 2 tricô. E eu explico por quê. Quando eu faço mate simples, o ponto fica virado aqui com a alcinha para dentro do trabalho. E quando eu pego 2 pontos juntos, também fica nesse sentido. E 2 sentidos ficam um de encontro para o outro, ficando bem certinho essa parte do raglan. Aí o avesso, eu faço a carreira toda em tricô, sem fazer diminuições. Volto novamente no direito do trabalho pro raglan, faço 2 tricô, um mate simples, que eu tiro um sem fazer, faço o próximo e passo esse que eu fiz, que eu tirei sem fazer, por cima desse que eu fiz. E sigo a carreira em meia. Chegando no final da carreira, faltando 4 pontos para terminar, pego 2 pontos juntos em meia e 2 tricô. Avesso, toda em tricô, sem diminuir. Então, eu vou fazendo só isso. No direito do trabalho, 2 tricô, um mate simples, sigo a carreira, chega no fim faltando 4 para terminar, pego 2 pontos juntos em meia, 2 tricô, avesso toda em tricô. E vou assim eliminando um ponto de cada lado, até restarem 26 pontos na agulha.
Cheguei no final aqui do raglan, dessa parte da frente, com 26 pontos. Agora eu vou arrematar todos os pontos. Posso arrematar simples mesmo, pegando 2 pontos juntos, devolvendo um. Pego 2 pontos juntos e devolvo um. 2 juntos e devolvo um. 2 juntos e devolvo um. E vou arrematando assim até o final da carreira. Depois que os pontos foram arrematados, restou um pontinho, aí eu vou cortar longe, que talvez eu precise desse fio maior aqui para costurar o lado do raglan. Passo aqui por dentro e reservo essa parte para fazer as outras. Esta é a parte da frente, que eu terminei com 26 pontos. A parte das costas é igualzinha à parte da frente. Vocês colocam os 58 pontos, faz 10 carreiras em ponto barra, depois as mesmas 40 carreiras aqui em tricô, né, e meia no direito. Aí segue no raglan. A única diferença é que vocês vão fazer 2 carreiras a mais de diminuições, sobrando 22 pontos na agulha. Então, essa aqui eu parei nos 26 pontos, essa aqui eu sigo fazendo mais 2 diminuições, né? A primeira de 26 cai para 24, de 24 para 22. Aí arremata todos os pontos. Para fazer a manga, colocamos 34 pontos na agulha. Depois que eu coloquei 34 pontos na agulha para fazer a manga, eu vou fazer também, igual eu fiz nas partes da frente e das costas, 10 carreiras em ponto barra 1 por 1. Fiz 10 carreiras de ponto barra 1 por 1. Agora eu vou começar a fazer meia no direito e tricô no avesso. Então, nessa carreira aqui do direito do trabalho, eu faço ela toda em meia. Terminando a carreira do direito em meia, aí eu volto no avesso do trabalho e eu vou fazer um pontinho de borda aqui no avesso em meia. Então, o primeiro eu faço o ponto em meia, só para dar firmeza aqui nas extremidades do trabalho. Puxo bem assim e sigo a carreira em tricô até o final. Chegando no final da carreira toda em tricô, do avesso, o último também eu faço em meia. Então, vamos fazendo assim: tricô no avesso, com pontinho de borda em meia, e meia no direito, até completar 6 carreiras. Dá para contar aqui nos cordõezinhos do avesso. Quando completar 6 cordõezinhos, aí nós vamos fazer os aumentos. Completei os 6 cordõezinhos aqui no avesso, que são 6 carreiras, tricô no avesso, meia no direito, né? E agora eu vou começar a fazer o primeiro aumento. Para esse aumento aqui no direito do trabalho, eu faço um meia. E vou aumentar um ponto aqui no próximo. Eu vou levantar um pontinho aqui do ponto de baixo, ó. E vou
trabalhar ele meia. E esse que tava em cima também. Assim eu transformo em 2 pontinhos. Tem outras formas de fazer aumentos também. Aí eu sigo a carreira em meia até o final. Chegando no final da carreira, no penúltimo ponto, faço a mesma coisa. Pego o pontinho aqui de baixo, coloco na agulha, trabalho ele em meia e faço o próximo em meia e o último também. Então, assim, eu fiz um aumento de cada lado do trabalho. A gente pode usar um alfinetinho de marcação para sinalizar aqui onde foi feito o aumento, para a gente começar a contar as carreiras. Aí eu volto aqui no avesso do trabalho e vou contar novamente 6 carreiras para fazer o próximo aumento. E eu vou considerar essa carreira que eu fiz aqui de aumento como a primeira do próximo grupinho de 6. Então, sempre eu vou contar 6, 6, 6, 6 e eu vou fazer isso até completar 7 aumentos, que vão ser 14 pontos a mais. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, eu continuo fazendo o pontinho de borda em meia. Puxo bem para não ficar muito laceada essa parte. Continuo em tricô. Então, aqui já tá adiantado o meu trabalho, eu vou mostrar para vocês. Então, eu fiz 2, 4, 6. Aí, eu vou contar de novo, 2, 4, 6. E cada vez que eu completo 6, eu faço um aumento aqui no direito do trabalho. Um de cada lado, né? E essa carreira que eu fiz o aumento, eu já considero como primeira do próximo grupinho. Chegando aqui no final da carreira, onde eu fiz a marcação com o alfinetinho, eu faço o último em meia também, para fazer aquela bordinha. Aí eu faço o direito do trabalho, toda carreira em meia. E vou completando assim as carreiras, sempre com o pontinho de borda aqui no avesso, meia no direito, até completar novamente os 6 cordõezinhos em tricô para fazer o próximo aumento. Até agora, eu fiz 2, 4, 6, 2, 4. Falta mais 2 para inteirar 6. Completei mais 6 carreirinhas. O alfinete tá bem aqui na divisa de 6 carreiras e 6 carreiras. Então, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, e assim eu vou fazendo. E cada vez que eu faço 6 carreiras,
eu aumento um ponto em cada lado aqui no direito. Sempre vai cair aqui no direito do trabalho, quando a gente conta assim de 6 em 6. Aí, depois que eu fizer o aumento, eu transporto esse alfinetinho na carreira que eu fiz o aumento. Porque essa carreira que eu vou fazer aumento, eu já considero como a primeira do próximo grupinho de 6, como eu tinha dito anteriormente. E vou fazendo dessa forma. Agora eu faço meia, pego um pontinho aqui debaixo do próximo ponto, coloco na agulha, faço ele meia, o outro pontinho também que estava aqui em cima, sigo a carreira e faço um aumento lá no final. Aí eu pego esse alfinetinho e transporto aqui onde eu já fiz o aumento para fazer a marcação, para ir contando de 6 em 6. E vou fazendo assim até completar 7 vezes esse aumento, 2 pontinhos de cada lado. Vão totalizar na agulha 48 pontos. A manga até agora medindo 23 centímetros. Eu fiz os 7 aumentos. Cada carreira de aumento eu aumentei 2 pontos, um de cada lado. Vim aumentando aqui ao longo da manguinha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Depois do último aumento, para completar 23 centímetros desde o início, eu fiz, depois do último aumento, eu fiz mais 10 carreirinhas. Com essas 10 carreiras, já completou 23 centímetros, porque eu vim fazendo de 6 em 6. Quando eu fiz o último aumento, ao invés de 6, eu fiz 10 carreiras. Aí, ficaram 48 pontos na agulha e 23 centímetros desde o início. E para fazer o raglan, a mesma coisa que eu fiz na parte da frente e das costas. Elimino 2 pontinhos de cada lado. Elimino aqui no direito 2 pontos. Vou até o fim da carreira. Terminando a carreira até o final. Aí, quando eu volto no avesso, também elimino 2 pontinhos. E continuo a carreira até o final. Então, eliminei 2 pontinhos de cada lado já. E para fazer o raglan, eu faço 2 tricô, um mate simples, tiro um sem fazer, faço o próximo e passo esse sem fazer por cima desse que eu fiz em meia. E sigo a carreira até o final. Quando chegar lá no final, faltando 4 pontinhos para terminar, pego 2 pontos juntos em meia, 2 tricô, avesso toda em tricô, e vou fazendo assim até restarem 16 pontos na agulha. Terminei o raglan da manga. Formaram 14 cordõezinhos em tricô aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E 16 pontos na agulha. E agora eu vou fazer uma modelagem para encaixar essa parte na parte da frente da blusinha e das costas. Então, eu vou eliminar 5 pontos, pegando 2 pontos juntos, devolvendo um. Então, eliminei 1, 2, 3, 4, 5 e continuo a carreira, contando esse 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Aí eu cheguei aqui naquela hora de pegar os 2 pontos juntos em meia e 2 tricô. Volto no avesso, toda em tricô, sem fazer nenhuma alteração. Volto aqui no direito do trabalho e de novo elimino 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Pego 2 pontos juntos em meia e 2 tricô. E arremato todos eles no direito. Então, ele fica assim, com esse degrauzinho mesmo. Depois, na hora de a gente pegar os pontinhos, a gente conserta essas diferenças. É só para dar essa curvatura para encaixar nas duas partes. Aí, sobra um ponto, passo aqui por dentro, deixo um fio compridinho, que pode ser que a gente precise para costurar essa parte do raglan. A outra manga, eu faço igual a primeira, a única diferença é que eu vou fazer aquela curvinha ao contrário. E para isso, eu cheguei aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O 14 é esse bem pertinho da agulha aqui. No outro, eu fiz a carreira do avesso e voltei no direito para diminuir. Nesse aqui, eu já vou fazer aqui no avesso. Então, a mesma coisa que eu fiz do lado direito, eu vou fazer aqui do lado do avesso. Vou eliminar 5 pontos. Pego 2, devolvo 1. E vou fazendo assim até eliminar 5 pontos. Sigo a carreira até o final, em tricô. Na volta, eu faço 2 tricô, um mate simples, sigo a carreira em meia até o final. Volto eliminando 5 pontinhos novamente. Sigo a carreira até o final. Volto no direito do trabalho, tem 5 pontinhos. Aí, eu faço 2 tricô, um mate simples e um meia. E volto arrematando os 4 pontos.
e ficaram as mangas com o sentido direitinho. Eu vou começar costurando a parte da frente da blusa, menos esse lado, que aqui eu quero fazer um abotoamento para facilitar o vestir da roupinha, né? Então, eu vou começar, pego aqui essa parte que é menor do raglan, que é a parte da frente, com a parte menor da manga. Aí, eu já tenho um fio aqui, que já estava na blusinha, se não tiver, coloca. Aí, eu pego na borda de cá, volto aqui para travar bem. E venho descendo a costura, pegando aqui no nozinho. Pego de um lado, sem puxar, bem natural, para não ficar repuxado. Aí, eu venho no nozinho daqui também, coincidindo um nozinho com o outro. E vou fazendo assim, costurando, nozinho por nozinho. Aqui nesse ponto de borda que forma esses cordõezinhos. E vou costurando assim até o final. Terminei aqui a costura, ele dá bem certinho um nozinho com o outro. Aí, eu venho aqui no final e venho trazendo aqui pra dentro, para depois arrematar esse fio, para não ficar aparente. Depois a gente arremata tudo. Só venho trazendo aqui e deixo. Aí, essa mesma costura, eu vou fazer aqui, juntando a parte das costas com essa parte aqui que ficou mais alta da manga. A outra manga eu coloco aqui também, parte alta, com a parte das costas. E aqui a frente, eu vou deixar para costurar por último, para explicar para vocês. Fechei os 3 lados, agora faltou esse último, que é da parte da frente. Aí, eu vou começar de baixo para cima. Vou colocar aqui. A minha linha, né? Aí, eu venho aqui do outro lado. Pego de lado assim na costura. Pego de lado aqui, ó, para fazer a costura. E vou subindo até encontrar o próximo nozinho aqui. Melhor possível, para ficar uma boa costura. Pego de um lado, pego de outro, sem apertar para não repuxar. E vou subindo assim, até chegar mais ou menos aqui na metade. Vim costurando, deixei 6 cordõezinhos de cada lado. Pode deixar um pouco mais, um pouco menos, quanto quiser. Aí, aqui eu coloco o fio para dentro, né? Venho trazendo ele aqui, para depois a gente arrematar. É isso, então fica uma aberturinha aqui. Amarrei um fiozinho bem no início aqui, de onde eu fiz a costura.
Depois que eu amarrei o fiozinho aqui no início, eu vou levantar 13 pontos. E vou pegando esses pontos aqui no intervalo e no nozinho. No intervalo e no nozinho. Aí eu vou fazer uma carreira toda em tricô. E volto fazendo mais uma carreira em tricô. Nesta próxima carreira, eu vou fazer 2 casas para botões. Então, eu faço 3 tricô. Uma laçada, 2 pontos juntos em tricô, 3 tricô, uma laçada, 2 pontos juntos em tricô e 3 tricô. Volto aqui a carreira, faço ela toda em tricô. Mais uma carreira em tricô. E volto arrematando os pontos. Sem repuxar, vou arrematando todos os pontos. Como eu terminei aqui em cima o arremate, que aqui vai ser o lugarzinho que nós vamos colocar o botão, sobrepondo assim, para colocar o botãozinho. E agora, como o fiozinho já tá aqui, eu vou levantar os pontos na volta toda para fazer o decote. A golinha, o acabamento. E agora, já tem um pontinho, eu vou levantando os pontos na agulha. Aqui eu vou levantar 3, que tem 3 cordõezinhos aqui. Eu já vou levantando esses 3 pontinhos. Venho aqui nessa parte que faz parte do raglan. E vou levantando os pontos. Sem pegar muito perto e nem muito longe, como se fosse uma carreira normal. Então, eu pego aqui, pulo um pontinho meia, pego no outro, pulo um, pego no outro, para ficar assim mais parecendo com uma carreira normal. E vou assim pegando os pontos, até chegar aqui na manguinha, eu vou explicar para vocês. Já peguei nessa parte, agora eu tô aqui nessa parte do raglan,
vou onde tá o ponto firme aqui, ó. Para não ficar buraquinho, não embabadar, não pegar ponto de mais nem de menos. Tem que ir dosando assim, para pegar os pontos bem certinho. Aqui tem aquele desnível que nós fizemos a manguinha, né? Nós temos que ir aqui no ponto que fica bem certinho. Com muito cuidado para não deixar ficar furinho no trabalho. Eu estou fazendo essa parte com agulha reta porque dá certo. Ele fica meio esticadinho aqui depois quando a gente vai fazer, mas dá perfeitamente. Quem tiver agulha circular, facilita bem. Eu tô ensinando com as retas, porque às vezes a pessoa não tem a circular, daí eu mostro para ver que também dá para fazer com as agulhas retas. Levantei os pontos ao redor do decote. Consegui levantar 77 pontos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, não tem problema. Aí eu vou fazer barra um por um. Um tricô, meia, um tricô, meia, e vou fazendo assim um tricô, um tricô, meia, até o final da carreira. Terminei a carreira, dou barra um por um, com um tricô. Agora eu começo acompanhando os pontos, faço mais uma carreira, um meia, um tricô, um meia, um tricô, e vou fazendo assim até o final da carreira. Terminei a segunda carreira do ponto barra um por um, agora eu venho fazendo a terceira carreira de barra um por um. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da carreira. Quarta carreira, onde eu vou fazer uma casa pro botão na gola. Eu vou fazer um meia, um tricô, um meia, uma laçada em meia, dois pontos juntos em meia, e sigo a carreira fazendo um tricô, um meia, um tricô, um meia, e assim por diante até o final da carreira. Depois dessa carreira, que é a quarta, eu faço mais uma, a quinta carreira, e aí eu volto na sexta arrematando. Terminei a quinta carreira, no ponto barra um por um, e como eu tinha dito, eu vou arrematar aqui na sexta carreira. Quem quiser fazer mais carreiras, tudo bem. Então, eu começo com meia, que está em meio pontinho. Faço o próximo em tricô. E passo esse primeiro pontinho aqui, por cima desse que eu acabei de fazer. Que eu vou arrematar acompanhando os pontos como se apresentam. Aí, o próximo é em meio, eu faço em meia. E passo esse de trás por cima deste. Próximo é em tricô. Dá para fazer os pontos bem justinho.
e passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. O próximo é em meia, eu faço em meia, passo esse de trás por cima desse que eu acabei de fazer. E vou fazendo assim, onde é tricô eu faço tricô, passo por cima esse de trás, por cima desse que eu acabei de fazer, o meia, e assim por diante até o final da carreira. Terminei a parte da gola, arrematei todos os pontos, deu para fazer bem justinho, apertando bem, porque como tem essa abertura, não tem problema para entrar a blusinha, né? E daí, sobrou um fio aqui, eu ponho na agulha e venho trazendo ele aqui por dentro, para esconder bem esse fio para arrematar depois. Esses fios que ficam soltos no trabalho, pessoal, vocês vão escondendo ele aqui, através dos pontinhos, levando longe para poder arrematar. Trazendo aqui por dentro, né? Aí eu corto um pedaço. Eu gosto de desfiar assim, que daí o nó fica bem pequenininho. Divido o fio em dois. Aí eu dividindo em dois, eu coloco ele mais adiante assim, aí eu posso dar o nozinho. Que assim ele acaba sumindo no trabalho, dá para cortar bem rentinho. E acaba ficando um bom acabamento assim. Aqui também, nessa parte onde que a gente vai colocar o botão, então, com esse fiozinho que eu comecei, eu prendo aqui só essa partinha, para ficar aqui um bom acabamento onde eu vou colocar os botões. Na costura dos lados aqui da blusa, eu já tenho um fiozinho aqui que tava, mas se não estiver, amarra um, junto as duas partes, costuro, volto aqui para prender, para dar uma travadinha para não desencontrar, e vou subindo a costura, pegando de lado assim, bem no centro do ponto meio, assim, de um lado e de outro. Como tem irregularidade de um lado para outro, porque é tricô manual, né? Então, não tem um ponto bem definido, que fica uma diferencinha entre um lado. Mas daí a gente vai compensando assim, pega de um lado, pega do outro, vai comparando bem aqui, onde começa o ponto meio. E vamos costurando assim da melhor maneira possível. Faz bem na beiradinha assim, pro avesso não ficar grosseiro. Vai ficar bem natural assim a costurinha. Vou subindo aqui na parte do meia, pegando aqueles pontinhos de borda que eu fiz. E vamos costurando assim, pegando de um lado e de outro. Aí nós vamos costurando de baixo para cima, e depois aqui na manga a gente começa do punho e também vem trazendo a costura para poder arrematar mais ou menos nesse lugar aqui, para não aparecer o arremate aqui no comecinho nem no final da costura.
As medidas dessa blusa são: largura 29 centímetros, comprimento total 33 centímetros, aqui da altura do ombro até a cava, mais ou menos 12, 13 centímetros, a manga desde o início até a manguinha 38 centímetros, da cava até o punho 23 centímetros e a parte da abertura 9 centímetros. As medidas da blusa menor: 25 centímetros de largura, comprimento 29 centímetros, aqui da cava até o punho 21 centímetros, comprimento total 35 centímetros e aqui na abertura 8 centímetros. O tamanho dessa blusa é aproximadamente de uns 6 meses a 1 ano. É difícil passar um tamanho exato porque crianças diferem muito de tamanho, né? Então eu já dou as medidas assim para vocês poderem medir e avaliar o tamanho qual que seria melhor para a criança. Esta aqui também que eu fiz maior, mesma coisa, eu acredito que sirva em crianças entre 1 ano e meio a 2 anos e meio, dependendo muito do tamanho da criança. Aí vocês medem numa blusinha da criança para ver qual o tamanho que é o mais apropriado para vocês. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem. Bom trabalho a todos!